Como eu treinei meu chat GPT como se fosse meu aluno? Vou te contar o segredo por trás de conseguir realmente treinar o chat GPT para te ajudar dentro da produção do seu livro. Se você não me conhece, eu sou Stefania Andrade, eu sou escritora, sou mentora literária, ghostwriter com algumas dezenas de livros publicados. E desde que a inteligência artificial chegou nas minhas mãos há mais ou menos 3 anos, eu fui percebendo quão grandioso era tudo isso, é claro, mas também percebendo que poderia ser um grande problema na nossa vida, uma vez que a gente poderia ter um plágio estatístico, vícios de linguagem de IA e muitos outros problemas futuros relacionados à questão ética, à questão de direitos autorais, e tudo isso eu tenho explicado em diversos vídeos aqui do canal. O que eu quero te mostrar hoje é exatamente o passo a passo de como eu treinei o meu ChatGPT e todas as outras IAs que trabalham comigo, como se fossem meus alunos. Bora lá? Se por um acaso você é professor ou professora, vai ter ainda mais facilidade de entender o que eu vou explicar. Quando a gente tem alunos que estão aprendendo um novo conteúdo, a gente precisa trazer repertório para esse aluno. Eu vou dar um exemplo. A primeira vez que eu dei aula para o 5º ano, eu tinha que ensinar o gênero suspense. E aí o que eu fiz? Lá no livro tinha uma sequência em que tinha um conto de suspense, depois tinha um outro conto de suspense para eles continuarem e por último uma proposta para escrever uma história de suspense. E foi o que eu fiz, gente. Em 3 dobradinhas de aula de português, eu achei que eles estavam aptos a escrever um livro de suspense. E o resultado foi surpreendente, gente. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Por quê? Eles não tinham subsídio para escrever um texto de suspense sozinhos. Eles ainda nem sabiam direito o que era um texto de suspense. Então, bora lá. Stefania, qual que foi, então, depois, a forma que você ensinou isso? Então, bora lá. Então, primeiro, ele vai ouvir uma história de suspense. Depois, ele vai ler coletivamente, acompanhando o que eu estou lendo, ele pode acompanhar. Depois cada um vai receber, ou cada dupla vai receber um conto de suspense, todo mundo vai ler, depois pode socializar um pouquinho. E aí chega o momento da gente poder identificar quais são os elementos que são comuns em todos esses contos. Todos eles têm um suspense. E como é que se faz suspense na escrita? É que ele, em vez de descer a rua e encontrou a casa, ele desceu vagarosamente a rua escura e encontrou a casa abandonada. Então a gente passa a perceber que os adjetivos e advérbios, eles são utilizados dentro dessa linguagem para criar o suspense. Ora uma frase bem longa, depois uma frase curta e o de repente e algumas outras palavras que a gente foi vendo que eram comuns em todos os textos de suspense. Depois de ter mapeado tudo isso, a gente ainda vai para uma próxima etapa onde eles vão realmente conseguir olhar e identificar, olha, tem isso mesmo, olha os adjetivos, olha os advérbios, olha as conjunções, todas elas ligadas ao suspense, tarará, legal. Aí sim eu posso fazer uma proposta de produção de texto. E mesmo assim eu vou colocar, então, produza um texto de suspense que se passe na escola, nananana. Eu já tenho que dar, não pode ser muito aberto, gente. Quando a gente está ensinando coisas para os nossos alunos e a gente deixa a coisa muito aberta, eles devaneiam e aquilo vai ficando complicado. É por isso que o professor, tem esse papel de conduzir a construção do conhecimento daquela criança. Então, esse é o momento em que a gente pode dar um conto para ele fazer o final, ou a gente pode dar vários elementos em folhinhas dobradinhas e aí a gente pede para ele tirar. Então ele tirou o cenário ou o local ou os personagens. Então eu vou dando ali um pouco mais de base. Eu já sei que eu tenho que escrever um livro que vai conter advérbios e adjetivos e tal, mas essa narrativa se passa onde? Com quem? Quando, né? E depois que esse aluno escreve, não adianta eu trazer para minha casa essa produção textual e sair ali canetando, faltou parágrafo, faltou nananã, aqui tá escrito errado, isso aqui. E o mais importante, a questão da estrutura da história. Não sei se você sabe, mas hoje em dia a gente tem bastante noção de que para corrigir uma produção textual, nossa primeira leitura é só do enredo. Neste momento eu não estou preocupada se ele escreveu de repente junto ou separado. Eu não estou preocupada se ele escreveu com C cedilha ou com 2 S's, porque isso vai vir depois. A primeira correção tem que ser, tem coerência? Faz sentido? O personagem que estava no começo, ele continuou ali?
ou ele desapareceu com o personagem, ou ele viajou na maionese, ou ele não fez nada relacionado ao suspense. Então, primeiro é a questão do ficou no tema. Por isso, quando a gente pensa numa redação do Enem, qual é a pior coisa que pode acontecer numa redação de vestibular? Fugiu do tema. Fugiu do tema é zero, gente. Fugiu do tema nem se corrige se ele escreve bem ou não a parte ortográfica, a parte gramatical. Fugiu do tema é zero. Muito provavelmente eu vou colocar flechinhas e falar: e o que aconteceu aqui? Como ele se sentiu? E por que isso aconteceu? Então eu vou fazendo várias perguntas naquele texto para que o aluno possa responder. Não adianta nada eu guardar aquela produção textual na pastinha dele que vai entregar para os pais no fim do ano. Na verdade, eu preciso devolver isso para esse aluno e ter um momento de aula de correção. Então eu vou colocar, vou fazer um círculo e vou escrever em cima a forma correta ou verificar e tudo mais. E aí a gente tem mais uma vez a entrega disso para ele. Ele precisa olhar o que ele errou, por que errou, como que estava aquilo. E aí sim eu entrego uma folha em branco, né, uma nova folha ali pautada para ele reescrever a história, contendo aquelas informações, né, aquelas lacunas que ele precisa preencher e contendo também todas as palavras que estavam erradas, enfim, e ele poder arrumar isso. Aí sim. Então, olha só a analogia que eu fiz aqui. Esse é um processo que demora. Então, é exatamente isso que eu fiz com o meu ChatGPT. É exatamente isso que você precisa fazer com a sua IA. Você precisa trazer contexto, você precisa trazer subsídio, você precisa trazer estrutura. Sim, ela é muito inteligente, porque ela tem acesso a um banco de dados quase infinito. Mas a gente precisa entender que ela tem limitações e ela também é muito genérica. A mesma resposta que ela está dando para você hoje, ela está dando para mais 100 pessoas a mesma resposta. Você já parou para pensar nisso? Então, assim, olha o risco de você escrever e-mail com o ChatGPT, escrever blog, artigo, livro ou qualquer outra coisa com o ChatGPT. Por isso que a gente tem uma série de vídeos aqui no canal contando como utilizar o ChatGPT e outras IAs como ferramenta, como assistente, que vai te ajudar a agilizar e vai conseguir deixar, assim, realmente o processo muito melhor. Mas sempre levando em consideração que você é o autor daquele texto. E aí, por exemplo, se você pediu para o ChatGPT te ajudar a resumir ou desenvolver um trecho do seu livro. Você escreveu um trecho e só que você acha que aquilo está muito truncado, está muito resumido, você quer ajuda para desenvolver isso um pouco mais, dar mais detalhes. Você pega esse e coloca lá e aí pede para ele desenvolver. Dessa forma, ele vai entregar coisas que podem ser extremamente genéricas e trazerem também vícios de linguagem de IA. Antes de fazer isso, você vai contextualizar. Estou escrevendo um livro sobre tal, o tema é tal, o público-alvo é tal, nananana, tudo que você puder. Diante disso, eu quero que você me ajude a desenvolver mais este capítulo, cujo objetivo é tal, cujo conteúdo é tal, e que não pode faltar é tal. E aí você coloca regras, igual os nossos alunos ali já tinham, que pode, que não pode, X parágrafos, até tantas linhas, tá. Você vem e traz as regras, tá? Não pode inventar frases. Todos os desenvolvimentos devem ser a partir das frases que já existem. É preciso manter o tom, é preciso manter a linguagem. Utilize o mesmo vocabulário que eu tenho utilizado nesses textos X, Y, Z, e aí você cola os textos ali, tá? Então, desta forma, a resposta vai ser muito mais personalizada. Mas o pulo do gato é você pegar a resposta, trazer para o seu documento de texto, seja o Word, seja o Google Docs, por exemplo, e ali você ainda vai trabalhar em cima daquele texto, você vai trocar palavra, vai fazer isso, fazer aquilo, tudo que você acha que pode fazer para ficar ainda mais a sua cara, seja muita intervenção ou pouca intervenção, mas depois você precisa devolver isso para ele. Sempre devolva para ele dizendo: veja com os meus aprimoramentos como que ficou este texto que você tinha feito originalmente da outra forma. E você vem e coloca. Aí você até pergunta para ele: você percebeu a diferença? Me diga quais são as diferenças entre o que você escreveu e o que eu acabei de colocar. Aí ele vai trazer: você mudou essa palavra, você mudou isso, mudou aquilo. Você usou esse outro vocabulário. Aí você fala: você entendeu? É exatamente essa linguagem que eu quero que você utilize na próxima cena. Que eu também quero que você me ajude a desenvolver um pouco mais. Eu já tenho a cena, tenho o objetivo da cena, eu já escrevi do zero, né, aqui da minha cabeça, mas agora eu preciso desenvolver isso um pouco mais. Me ajude a desenvolver um pouco mais. E aí ele vai vir e vai trazendo todo esse processo para você. Então perceba que seja para resumir, analisar, desenvolver,
Seja qualquer missão que você vai dar para o seu ChatGPT ou qualquer outra IA, você precisa treiná-la. Dê subsídio, dê bastante referência, traga, copie e cole texto seu para dizer conheça a minha linguagem em outros textos. Agora a dica de ouro para quem faz uso de inteligência artificial para produzir quaisquer tipo de textos. Nunca, jamais utilize o texto completo que uma IA entregou para você. Jamais pegue aquilo, mesmo que você tenha aprovado, você mande aquilo por e-mail, você publique aquilo daquele jeito. Jamais. Faça suas modificações. E mais importante ainda, busque colocar a sua voz. A gente tem um vídeo aqui no canal só sobre como humanizar a linguagem de IA e como fazer com que a linguagem de IA tenha a sua linguagem, tá? São suas analogias, os seus exemplos, a sua experiência, a sua expertise, enfim, tudo isso é que faz com que o seu texto continue sendo seu, mesmo que você use a IA para te ajudar no processo. E aí, já sabia disso?